Meus irmãos, o texto bíblico a ser lido para a pregação se acha no livro de Gênesis, capítulo 12. Livro de Gênesis, capítulo 12. Nós leremos dos versículos 1 até o 9. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Meus irmãos, este mês de dezembro é um mês especial para todos nós. É o mês que nós comemoramos o advento, a vinda, o nascimento do Filho de Deus. E certamente vocês devem se lembrar daquele ato em que o anjo Gabriel comunicou a Maria o nascimento do Filho de Deus. Comunicou que ela estava grávida por obra do Espírito Santo e que dela nasceria Cristo, o Messias. Maria, assim como José, foram escolhidos, separados por Deus, chamados pelo Deus Altíssimo, para fazerem parte de um propósito eterno e salvador de Deus na vida do seu povo. Um chamado muito especial. Mas esse texto bíblico vem nos mostrar que séculos antes do anjo Gabriel anunciar a Maria o nascimento de Jesus, um homem de Deus foi também separado, foi chamado por Deus, para que por meio deste homem acontecesse a origem, o início da formação do povo de Israel, povo este por meio do qual veio o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Este texto bíblico que nós lemos nos mostra o Senhor Deus chamando Abrão. Abrão, filho de Terá, irmão de Naor, de Harã. Eles saíram de Ur dos Caldeus, viajaram mais de 900 quilômetros, se estabelecendo na terra de Harã. De Harã, posteriormente, Abrão saiu com sua esposa, seu sobrinho Ló, em direção à terra de Canaã. Abrão atendeu um chamado de Deus, que disse: sai da tua terra, da tua parentela. O Senhor prometeu a Abraão uma descendência numerosa,
E dentro desta descendência numerosa estava um propósito maior de Deus, de formação da nação de Israel, da vinda de Jesus, a partir de Jesus a formação da igreja. Portanto, meus queridos, nós estávamos inclusos lá no chamado de Abraão, porque quando Deus chama Abraão, o objetivo não estava restrito à nação de Israel, era extensivo à igreja, e fazendo parte da igreja de Deus hoje, nós estávamos representados ali naquele chamado. Nessa noite, nós queremos falar a respeito do chamado de Deus. Do chamado que Deus dirigiu a Abraão, mas também do chamado que Deus dirige ao seu coração. Algumas pessoas olham a vida cristã, a experiência da conversão, como se fosse tão somente uma decisão humana que um certo dia a pessoa diz: eu vou frequentar aquela igreja, ou vou frequentar esta igreja, ou eu vou buscar uma mudança na minha vida, como se tratasse de uma obra antropocêntrica, como se tratasse tão somente de uma obra humana. E tais pessoas esquecem que o Deus Todo-Poderoso e Soberano é quem chama cada um de nós para fazermos parte do seu povo. Aqui está o chamado do Senhor, dirigido a Abraão. E eu gostaria que nessa noite você pensasse no chamado de Deus a você, no chamado que o Senhor dirige a você, porque o propósito de Deus envolve um chamado, e existe um propósito glorioso de Deus na vida do seu povo, e é importante que nós compreendamos o propósito que Ele tem para conosco e o chamado dEle na nossa vida. E eu quero considerar primeiro que este chamado que procede de Deus é um chamado essencialmente pessoal. Meus queridos, Deus não se dirigiu a todos os habitantes de Ur, quando Abraão residia lá. Deus não se dirigiu a todos os habitantes de Harã. O Senhor Deus dirigiu especificamente a Abraão, de maneira pessoal. Ele falou com Abraão. Ele disse: Abraão, sai da tua terra. Existe um chamado de Deus, e o Senhor trata de maneira pessoal e individual conosco. O Senhor Jesus retrata muito bem isto, quando Ele afirma que o pastor chama suas ovelhas pelo próprio nome. O Senhor Jesus se identifica como bom pastor, e este bom pastor dirige o seu olhar e dirige o seu chamado de maneira pessoal. Compreenda que neste chamado Deus está olhando para você. Compreenda que neste chamado Deus está falando o seu nome. Compreenda que neste chamado Deus está tratando individualmente, pessoalmente com cada um de nós. E neste trato pessoal, o Senhor se manifesta como Deus transformador e salvador. Não pensemos que a família de Abraão, que seu pai era um povo já temente a Deus desde o nascimento. Josué, referindo-se à família de Abraão, ele disse o seguinte: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Josué se refere a tempos passados em que Abraão não servia ao Deus único. A família de Abraão não servia ao Deus único. Mas houve um chamado de Deus na vida de Abraão para mudar, redirecionar a vida de Abraão para que ele pudesse servir unicamente ao Deus que fez o céu, que fez a
terra ao Deus que posteriormente se revelou em Jesus. Certamente em nosso passado, certamente no passado de todas as pessoas, encontra-se caminhos nada louváveis, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o Senhor chama de uma forma pessoal, porque Ele quer mudar as nossas vidas, como mudou a vida de Abraão. Ele quer mudar a nossa vida, porque quer ofertar a nós o melhor que Ele tem para seus filhos. Neste chamado pessoal, o Senhor Deus não estava colocando diante de Abraão a oportunidade de servir como um voluntário no reino de Deus. Não, trata-se de um chamado divino, um chamado missional. Havia uma missão de Deus para Abraão. Há uma diferença muito grande entre o chamado e o voluntário. O voluntário faz porque quer fazer, porque entende que precisa fazer. O voluntário serve quando dá para servir. O chamado se levanta para obedecer à voz de quem o chamou, a voz de Deus. E foi assim que Abraão levantou, porque ouviu a voz de Deus e se levantou para servir a este que lhe chamara. Este chamado pessoal foi um chamado forte, foi um chamado poderoso. Às vezes o pai e a mãe chamam o filho: ô Joãozinho, vem cá. E o Joãozinho faz que não ouviu, não dá muita atenção à voz da mãe, não dá muita atenção à voz do pai. A voz de Deus não é uma voz frágil assim como a voz de muitos pais, porque a mesma palavra que afirma: disse o Senhor a Abrão. Este disse é o mesmo que está lá na criação, quando Deus ordenou que surgisse toda a criação, e tudo surgiu pelo poder da sua palavra. Agora Deus diz a você: venha a mim. Deus dirige o chamado ao seu coração. O apóstolo Paulo nos ensina a andarmos de forma digna da vocação que nós recebemos. Meus queridos que serão recebidos como membros da igreja nessa noite, aí onde estão, levantem as suas mãos. Todos que serão recebidos hoje. Amém. Glória a Deus. Você que ouviu o chamado de Deus, você vai servir ao Senhor, sem jamais esquecer que você serve a Deus atendendo um chamado dEle. Portanto, com segurança no seu coração, com esperança na sua alma, com toda a sua força, com toda a sua coragem, você recebeu um chamado do Todo-Poderoso que dirigiu de maneira pessoal a você. Mas eu quero considerar aqui também, meus queridos, que além de pessoal, o chamado de Deus é gracioso. É gracioso. Deus chamou Abraão porque Ele viu em Abraão alguma virtude. Será que Ele chamou Abraão porque Ele olhou e disse: eu vou chamar este homem porque ele é bonzinho? Eu vou chamar este homem porque ele é corajoso? Eu vou chamar este homem porque ele tem muitas qualidades? Meus queridos, como nós adiantamos, Abraão procedia de uma família idólatra.
que prestava culto a outros deuses. A esposa de Abraão era estéril, ela não podia ter filhos. E Deus promete a Abraão uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia do mar. Deus chama pessoas pequenas. Deus chama pessoas limitadas. E revela graça e poder na vida destas pessoas, tornando-as instrumentos preciosos em suas mãos, e quem efetua isso é a graça, a bondade e o poder de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo se rejubilava, sendo grato a Deus por considerá-lo digno de servir no ministério, ele que outrora fora um blasfemo, um pecador, mas superabundou a graça de Deus na sua vida, houve um chamado de Deus na sua vida. As pessoas, de uma maneira totalmente distorcida, pensam que para estar no céu com Jesus é preciso ter algumas virtudes que convençam Jesus a levá-lo para o céu. Só poderá estar no céu com Jesus aquele que ouve o chamado da graça. Jesus nos chama porque Ele é bom, porque Ele toma pessoas defeituosas e pecadoras, perdoa estas pessoas e as torna dignas de seu reino. Então você pode dizer: estarei na glória com Jesus, não porque eu tenho qualidades que me dignifiquem a estar no reino com Jesus, mas eu estarei na glória com Jesus, porque houve um chamado gracioso de Deus na minha vida. Todos aqueles que receberam um chamado gracioso de Deus e disseram sim, você pode levantar uma das suas mãos? Você que já recebeu este chamado e disse sim? Glória a Deus, o chamado do Senhor é gracioso, dirigido ao nosso coração, sem merecermos. Abraão não merecia, mas Abraão recebeu o chamado, atendeu o chamado e foi abençoado pelo Senhor. Mas quero considerar também que este chamado de Deus, além de ser pessoal, de ser gracioso, é também um chamado pactual. É um chamado pactual, ou seja, o Senhor estabeleceu um pacto com Abraão. O Senhor Deus te chama porque o Senhor quer estabelecer um pacto com você. Quando um pai da noiva traz ao altar a sua filha, ele espera que aquele casamento dure até quando? Até que a morte separe. Deus está trazendo você ao altar dele para a celebração de um pacto que dure para todo sempre. Este é o propósito de Deus. O Senhor estabeleceu um pacto com Abraão. O Senhor Deus disse: eu te abençoarei. A palavra Barak, aqui, do capítulo 1 até o 11 de Gênesis, é usada 3 vezes, indicando a promessa de Deus abençoar. No capítulo 12, apenas nos 3 primeiros versos, aparece 5 vezes. Deus prometendo a Abraão, Deus prometendo a Abraão abençoá-lo. Deus nos chama a um pacto. E quando nós atendemos o chamado e entramos para este pacto, Deus promete de forma irrevogável abençoar a vida daqueles que fazem parte deste pacto. E o que Deus exige de nós? Deus exige fé,
Deus exige obediência. Nesse pacto de Deus com Abraão, nós vemos Deus abençoando Abraão. A esposa de Abraão, idosa, quando chegou já a ser idosa e estéril, Deus lhe deu filho, porque Deus prometeu abençoar. Deus concedeu vitórias a Abraão em guerras, porque ele havia prometido abençoar. Deus deu uma descendência numerosa, porque ele prometeu abençoar. Deus enviou Jesus por meio de Abraão, porque ele prometera abençoar. Abraão, neste pacto, ouviu a Deus, obedeceu a Deus, andou com Deus, e neste texto bíblico que nós lemos, nós observamos Abraão levantando altares para adorar a Deus por onde ele passava, ele cultuava ao Senhor. Você está entrando para um pacto com Deus, onde você se compromete a ser um adorador do Senhor, um cultuador onde você estiver. Abraão obedeceu a ponto de levar o seu filho ao Monte Moriá para ser sacrificado. Deus não permitiu, mas a obediência de Abraão ficou ali registrada, selada. O chamado de Deus é para você. É um chamado pessoal, é um chamado gracioso, é um chamado pactual. Quem não faz parte do pacto com Deus, Deus não tem nenhum compromisso em abençoá-lo. Deus estabelece o compromisso de abençoar por meio do pacto. Nós entramos para este pacto quando nós professamos fé em Jesus como nosso Salvador e Senhor. Você já faz parte deste pacto? Já atendeu o chamado de Deus? Se você atendeu o chamado de Deus, caminhe por esta vida com fé. Caminhe por esta vida com segurança. Porque o Senhor dos Exércitos é por ti. Porque este que criou céus e terra é seu Pai. Porque este que é todo-poderoso prometeu abençoar a sua vida e certamente te abençoará. Mas lembre, Ele te chamou à fé e à obediência. E para finalizar, queremos considerar com os irmãos que este chamado, que é pessoal, gracioso, pactual, é também um chamado abençoador. Ou seja, o Senhor Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão seria um instrumento de Deus para abençoar as famílias da terra. O chamado de Deus a nós é para nós sermos instrumentos de bênção na vida das pessoas. Na sala de escola dominical dessa manhã, nós falávamos ali com os nossos alunos: qualquer coisa que nós fizermos neste mundo para o bem do semelhante, se nós buscamos de fato o bem do semelhante, nós estamos caminhando segundo a vontade de Deus. Porém, o melhor, o maior e o completo bem que nós podemos fazer ao semelhante é repartir com ele o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É levá-lo a confiar a sua vida ao Salvador, porque é um bem que não se limita a este mundo, que se estende à eternidade. Se você ouviu o chamado de Deus, entenda que este chamado de Deus na sua vida é para que você seja um evangelizador. É para que você possa servir. É para que você possa ser um abençoador. Por meio de Abraão, as famílias da terra foram abençoadas. Nós fomos abençoados e somos abençoados.
À medida que você prega o Evangelho, resultados deste testemunho do Evangelho podem aparecer daqui a 10 anos, 20 anos, 100 anos, 200 anos, se Jesus não voltar. Essa bênção vai sendo passada de geração a geração. E esta bênção se estende para toda a eternidade. O chamado de Deus não se trata de uma obra humana, antropocêntrica. É uma obra teocêntrica, porque é uma obra que vem de Deus. O chamado de Deus é pessoal, é pactual. O chamado de Deus é gracioso. O chamado de Deus é abençoador. Responda ao chamado de Deus, a exemplo de Abraão, que obedeceu, que atendeu à voz de Deus e foi pai da fé, pai de uma nação, pai de um povo e instrumento abençoador de tantas pessoas. Coral, vida e louvor.
é um ato solene diante de Deus, na vida daqueles que atenderam ao chamado do Senhor. Convidamos à frente, primeiramente, nossos irmãos que serão recebidos por pública profissão de fé. Alício de Souza Fialho, Beatriz Cristina Silvério, Cecília Sarto Ferreira, Elisângela Valério do Carmo Mendes, Fabiana Cristina, Graziela Marcovecchio, Ivonete da Rocha Fiales, Jair Francisco Duarte, João Pedro Oliveira, Leandro Marco Mendes Costa, Luciano Rodrigo Fiales, Maria Amélia Vaz Bessim, Mateus Almeida Oliveira, Mateus Valentim Cadelca, Valdinéia Paz Araújo Fialho, Vitor Pacheco dos Santos. Os irmãos que nós passaremos a chamar são aqueles que serão recebidos por pública profissão de fé e batismo. Adilson Ramos Batista, Ana Flávia Chaves dos Passos, Arthur Augusto Alves Pereira, Cristiane de Oliveira Numelini, Cristina Ponce, João Gabriel Bessim Duarte, Júlia Nobre Pérez Numelini, Márcio Daniel Tessari, Maria Helena Gomes Ferreira, Rafaela de Souza Rédua, Ricardo Ilha Bessim, Rui Vicente de Paula, Vilma Garcia Boaventura de Paula, Sara de Souza Rédua, nós temos nesse grupo alguns irmãos que já foram batizados em outras igrejas evangélicas. Na verdade, eles estão fazendo apenas uma reafirmação da fé deles, sendo recebidos como parte desta igreja. Meus irmãos, todos os nossos atos diante de Deus, todos os nossos atos que se relacionam a uma aliança estabelecida com o Senhor, são atos solenes, são atos santos. E nós invocamos o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para tomar
toda a direção neste ato, fortalecer a sua alma, dar toda a segurança ao seu coração, toda firmeza nessa decisão. O que nós fazemos aqui na terra não está desvinculado do céu. O Senhor Jesus disse que aqueles que o confessarem diante dos homens, Ele os confessará diante do Pai que está dos céus. Vocês creem nisso? Sim? Não ouvi. Vocês creem nisso? Sim? Sim. A presença de Deus, a presença da igreja como testemunhas. Este ato significa a celebração de um pacto diante de Deus. Os queridos reconhecem a existência de um único Deus que criou céu e terra? Sim. Os queridos reconhecem que este Deus único subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Sim. Os queridos reconhecem que por natureza, a exemplo de todo ser humano, vocês nasceram pecadores? Sim. Os queridos reconhecem que Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo, morreu em uma cruz, mas ressuscitou ao 3º dia? Sim. Os queridos reconhecem que Jesus é o único nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos? Sim. Os queridos afirmam diante de Deus e diante da igreja que Jesus Cristo é o Salvador pessoal, suficiente e único da sua vida? Sim. Que Deus, em sua graça, abençoe a sua vida, lhe fortaleça nesta decisão, neste caminho, e ingressados nesta igreja. Convidamos a igreja a se colocar em pé. Pai, santo é o Senhor. Apresento a Ti agora estes Teus filhos, que com seus lábios professaram fé em Ti. Ó Senhor, eles são Teus. Sele, ó Deus, a vida destes Teus servos agora com o batismo. Amém. Ricardo, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rafaela, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria Helena, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristina, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Márcio Daniel, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Júlia, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João Gabriel, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristiane, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ana Chaves, filha da promessa,
Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Arthur, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Adilson, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vilma, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rui, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sara, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A igreja pode assentar. Eu quero chamar aqui à frente também, vocês podem permanecer um pouquinho mais. Eu quero chamar à frente também, se estiverem presentes, a Beatriz Emerick, Margarete Maciel Silva, Mauro Barbosa Júnior, Rosineide de Oliveira Silva Barbosa e Venâncio de Oliveira Silva Barbosa. Estes irmãos foram recebidos como membros neste segundo semestre, foram recebidos por transferência. Meus irmãos, o Senhor Jesus disse ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus conceda aos queridos a graça de caminharem servindo a Cristo, servindo a igreja que Ele comprou com o próprio sangue dEle, até o momento de receberem a coroa da vida. Nós declaramos os queridos membros desta igreja, membros em plena comunhão desta igreja. E a igreja os acolha no amor de Cristo, os abrace, os apoie, caminhemos juntos servindo ao Rei da Glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declaramos os queridos membros em plena comunhão da Igreja Presbiteriana do Brasil. Podem assentar. Os pais que vão batizar os filhos podem permanecer. Pode batizar. A palavra de Deus afirma que o nosso Deus é o Deus dos pais e dos filhos. No ato de apresentarem os filhos ao batismo infantil, a exemplo do Velho Testamento, em que as crianças eram apresentadas como parte da aliança, existem alguns compromissos que vocês vão fazer. Compromissos que precisam ser cumpridos. O primeiro deles, vocês prometem ser exemplo de fé e de testemunho cristão, para que os filhos de vocês possam se inspirar na vida cristã de vocês? Sim. Vocês prometem
ler a palavra com os filhos, orar com eles, trazê-los assiduamente à igreja e ensiná-los a amar e respeitar o culto divino? Sim. Vocês prometem ainda prepará-los para que no momento certo eles possam professar a fé em Jesus como Salvador de suas vidas? Sim. Que Deus abençoe e os fortaleça no cumprimento destes deveres paternos. Vamos orar. Pai, nós agradecemos por estas crianças, pelos pais que as apresentam. Ó Senhor, que no batismo infantil elas recebam a marca, recebam o sinal de que fazem parte da aliança do teu povo, que o Senhor as acolha e acolha estes pais com poder e graça para que cuidem dos seus filhos. Oramos em Cristo Jesus. Maria Alice, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alice, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abrão, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria Paula, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lorena, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria Fernanda, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Isabela, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe, guarde e fortaleça todos vocês. Declaramos, pois, as crianças como parte da família da fé, membros não comungantes, mas membros da igreja. Que Deus abençoe. Podem assentar. Nós contamos aí com a compreensão dos irmãos. Dado ao batismo, nós atrasaremos um pouquinho o encerramento do culto, porque vamos ainda celebrar a Santa Ceia, mas trata-se de um momento especial, por isso contamos com a compreensão de todos. Convidamos os presbíteros para tomarem assento para a celebração da ceia. Meus irmãos, o Senhor Jesus deu graças, tomou o pão, partiu. Ele disse: "Este é meu corpo que é dado por vós, tomai, comei, fazei isto em memória de mim." A ceia é um sacramento, é uma ordenança de Jesus. O pão, o cálice simbolizam o corpo e o sangue dele. Ele disse: "Fazei isso em memória de mim." Por meio da ceia nós somos alimentados espiritualmente. Nós somos ensinados de que Cristo morreu por nós, e o nosso coração se enche de esperança, aquela esperança certa, que estaremos na glória com o Senhor. Convidamos então todos os irmãos, membros comungantes,
a participarem da ceia do Senhor. Nós pedimos que aqueles que participarão da ceia se coloquem em pé à medida que os presbíteros passarem distribuindo os elementos. Todos os irmãos membros comungantes foram servidos com pão. O Senhor Jesus tomou também o cálice, dizendo: tomai e bebei. Este é o cálice da nova aliança em meu sangue. Fazei isso em memória de mim.
fazei isso em memória de mim. Leva lá. Meus irmãos, nós estamos encerrando o culto e gostaríamos de informar que no início do ano que vem nós começaremos uma nova classe preparando para o batismo e pública profissão de fé. Então, se você não é membro da igreja e gostaria de ser preparado para a sua pública profissão de fé e batismo, mais propriamente no primeiro domingo de fevereiro, nós teremos o início dessa sala no horário da escola bíblica dominical, aos domingos, às 9 horas da manhã. Será um prazer contar com a presença daqueles que ainda não fizeram a sua pública profissão de fé e não foram batizados. Eu vou pedir que se coloquem em pé todos os irmãos que foram recebidos como membros hoje. Todos foram recebidos como membros hoje. E eu vou pedir aos irmãos membros da igreja que estão mais próximos, que deem um caloroso abraço, dando as boas-vindas na igreja a estes irmãos. Irmãos, agora nós vamos orar e depois da oração, os irmãos continuam abraçando. Todos em pé, nós vamos orar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bendita graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco permaneçam hoje e até a glória. Amém.